Atenção. Aqui está o nosso Rabino. Rabino, um monte de gente já aqui esperando. Não, assim tem que ser. O verdadeiro Rabino é o último para entrar na sinagoga. Rabino, muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui. Não, deixa eu só te falar. Eu sou um cara pontual. Ela estava dando um pouco problemas. Eu nunca fiz um live na vida, então é tudo novidade para mim. Então a gente pode fazer um Shechianu, né? Já que é a primeira vez. Mas essa época do ano não se faz Shechianu por causa do Sfirat Omer. Então, muito bem. Aliás, tudo quem bem, não fez tudo a bem, contagem todo do Omer mundo, ainda pessoal. hoje, é importante fazer a contagem do Omer todos os dias. Quem fez todos os dias faz com Brahá. Quer dizer, quem fez com Brahá todos os dias, vai ganhar um não, prêmio. Quem perdeu algum dia, faz sem a Brahá. Rabino, a palavra é sua. Vamos falar um pouco de fé, né? Nesse momento tão difícil, onde as pessoas estão fechadas nas suas casas, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, o que nos espera daqui para frente. Como o senhor enxerga esse momento e que palavra o senhor pode dar para o nosso associado? Tá bom. Primeira coisa, eu queria dividir um pouco. Raya, close the door. Desculpa. Tem uma coisa que é chamado tikvah e tem uma coisa que é chamado emuná. Tikvah é esperança, emuná é fé. Então, às vezes, as pessoas confundem as coisas. O que quer dizer tikvah? Tikvah é que você acredita em Deus, mas você ainda tem aquela esperança que a coisa vai se resolver naturalmente. Mas isso não é fé completo. Fé completo é quando uma pessoa realmente tem confiança que Deus vai resolver a coisa. E dentro de emuná tem um outro nível. Dentro de fé, que a gente traduz emuná como fé, tem um outro nível que a gente chama de bitachon, confiança. Que vem da palavra betach, certeza. Emuná é uma coisa que está embutido dentro de nós. Desde Abraham Avinu, desde o primeiro patriarca Abrão, que ele realmente lutou para isso. Ele tinha tudo contra isso. O pai dele era uma pessoa que era até fabricante de ídolos. Eles tinham uma vida pagã. E o Abraham, sozinho, chegou na conclusão que existe algo que dirige tudo isso, que o sol nasce todo dia, a lua cresce durante um mês e depois vai diminuindo. Chuva, fruta, verdura, comida, tudo. Existe um sistema, ele falou, existe alguma energia, alguma força maior que faz tudo isso. E ele lutou muitos anos com sua capacidade mental e intelectual para entender tudo isso. E ele passou uma série de testes, não sabemos, na Torá, até ele provou que ele é realmente uma pessoa que realmente tem não somente fé, ele tem confiança completamente em Deus. Mas ele deu de herança para nós essa parte de fé. Qualquer um de nós estamos conectados com Deus, temos fé em Deus. Mas isso não é suficiente. Nós temos uma obrigação de estudar, porque você vai pensar, tem pessoa mais intelectual, uma pessoa que tem fé, tem gente que olha esse tipo de pessoa, que ele é uma pessoa desencanada, ele não quer trabalhar, ele não quer subir na vida. Então, Deus vai resolver tudo, eu confio em Deus. Isso não é realmente fé. O mais alto nível de fé, que é chamado bitachon, que é confiança, quando uma pessoa começa a estudar, a conhecer um pouco sobre Deus. Isso é uma mitzvah da Torá que está escrita na Torá, essas palavras em hebraico. Da et Hashem Elokecha. Tem que conhecer o teu Deus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais simples. Quando a gente vai pegar uma pessoa para ser sócio, ou uma pessoa para ser esposa, ou esposo, ou o que for na vida, o político.
eu vou votar em fulano, porque eu estudei a pessoa, conheci, eu quero mais conhecer para saber como eu vou confiar nessa pessoa. E a mesma forma, nós temos que fazer a mesma coisa com Deus. Nós temos que estudar e conhecer os caminhos de Deus. E muitas vezes nós não vamos entender todo o jeito e caminho de Deus. Mas aí você chega numa conclusão que realmente existe algo maior e tem muitas coisas que nós não entendemos e nós não vamos nunca entender. Porque Deus é infinito, Deus é ilimitado, nós somos pessoas finitas. Então o que acontece? Nós temos que, esse tipo de pessoa que filosoficamente, intelectualmente estudou, conheceu, aí ele chega na conclusão realmente bitachon, que ele realmente acredita em Deus numa forma que ele tem confiança completamente em Deus. Tudo que acontece aqui, ninguém está entendendo. Na verdade, é muito fácil. Em inglês existe uma frase que rima, é chamado blame game, que a gente vai sempre procurar a quem nós vamos culpar essa história. Se é o chinês, se é aquele disso. E Deus, agora muita gente reclamando de Deus. Olha o que Deus fez aqui. Então, realmente, nós temos que estudar o que está acontecendo no mundo, o que aconteceu. Sabe que tem uma parábola que uma vez uma pessoa está andando e ele viu um palácio, um castelo incendiado. Ele ficou assustado, mas de repente ele olhou na janela e ele viu uma pessoa lá. Ele falou, começou a gritar e achou que esse é o rei. Você não vai sair, você não vai apagar o fogo. Ele falou, deixa apagar o fogo aquele que acendeu o fogo. Então, realmente, o que nós temos que não precisar procurar quem é culpado. Cada um de nós temos que fazer nossa parte e Deus quer. Não que a gente fica com os braços cruzados. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós temos que lutar. Nós viemos nesse mundo para trabalhar e se esforçar. Mas, no mesmo tempo, nós temos que saber que a bênção vem de Deus. E não, obviamente, cada um tem que fazer a sua parte e não tem que plantar para poder ter a bênção da chuva. Esse é o mais alto nível, chamado bitachon. Muito bom, Rabino. Acho que foi uma muito boa introdução e eu acho que as pessoas, até chegarem no nível do bitachon, têm um caminho a seguir, né? Começando lá debaixo da emuná, ou da tikvá, né? Da esperança, emuná, enfim, até chegar nesse momento. Emuná é natural, cada um de nós temos isso. Perfeito. Tem pessoas que não admitem isso, mas eles têm isso dentro deles. Você conhece a história? Isso é uma típica história que uma vez uma pessoa de televisão, ele estava numa mesquita, em frente da mesquita, entrevistando as pessoas que saiu da mesquita, era Ramadã. Ele falou, você é muçulmano? Sim, por que você veio aqui? Não, eu sou muçulmano, agora é Ramadã, etc. E assim que ele foi na noite de Natal, no Missa de Galo, ele ficou em frente da igreja e ele pesquisando, entrevistando as pessoas, ele perguntou, o que você é? Eu sou católico, o que você veio aqui? Não, católico, eu veio aqui para rezar, que hoje é Missa de Galo, bababá, aquela história. Aí ele foi numa sinagoga, noite de Yom Kippur, e começou a entrevistar. E que você é? Sou judeu, mas eu sou esse tipo de judeu, eu não acredito em Deus. Então o que você está fazendo aqui? Mas é Yom Kippur, eu sou judeu tem que estar na sinagoga em Yom Kippur, sabe? Então o judeu, essa é uma complexidade. Eu sou, mas não sou assim, mas eu sou assim. E tem 1 milhão de coisas como a gente vai definindo as coisas. Nós somos dentro de nós judeus e temos fé em Deus. Muito bem. O Joel Heschman, da Tribuna Judaica, pergunta, Rabino, como essa crise está impactando os mais jovens, na sua opinião? Ou é uma crise que pegou todo mundo por igual? Eu acho que, obviamente, para os jovens, acho que pegou mais. Eu tenho uma filha também jovem. Eu fiquei conversando com ela. Ela mora em Nova York. Eu trouxe ela para voltar aqui, porque lá estava muito ruim a situação.
e pareceu, infelizmente, quarto mundo, nem terceiro mundo. Nova York entrou em colapso completamente, todo o sistema de hospitalar, etc. E eu conversei com ela. Ela está, um lado, ela está pensando como ela está, de uma certa forma, convivendo alguma coisa mundial na sua vida. Mas eu acho uma coisa muito interessante que eu estou usando muito o telefone, a mídia esses dias, com as pessoas da sinagoga. Estou conversando com muita gente todos os dias. E uma das coisas que eu estava conversando com uma pessoa na sexta-feira. Aí eu perguntei para ele que ele tem uma casa na Baleia, se ele está na Baleia. Ele falou, não, estou indo hoje para a Baleia. Ele falou, Rabino, eu vou te falar uma coisa. Eu já fui semana retrasada para a Baleia e eu percebi que tinha muito crianças e jovens lá faz algumas semanas, 5 semanas, sei lá, e eles não estão sabendo o que está acontecendo no mundo. Eles não. Então tem muita gente nos sítios, na Tibaia, na praia, assim, e realmente não estão dentro da realidade que o mundo está passando. Ele falou que eu quero meus filhos, que são jovens, sentir um pouco que o mundo está em crise e tem gente morrendo. Então, o que os jovens estão passando? Depende, se é um menino ou uma menina, é o jovem, mimadinho, é uma coisa, mas se uma pessoa senta, assiste e vê o que está acontecendo, realmente isso vai ser uma coisa que eles vão aprender, que a vida não é uma coisa assim, todo a mar de rosas. Eu acho que, e a Torá fala bastante sobre isso, quando tem crise no mundo, você tem que compartilhar com o mundo inteiro. Você tem que sentir o que está acontecendo no mundo, que pode ser uns lugares mais sérios, foi atingido na Itália, na Europa, mais que no Brasil, graças a Deus aqui, comparado à quantidade da população, realmente fomos muito bem poupados comparado a outros lugares e grandes metrópoles, que nem São Paulo, principalmente. Mas eu acho que os jovens, os pais têm a obrigação agora, que graças a Deus tem bastante tempo, tem que ficar conversando com eles constantemente sobre o mundo, e não somente o crise nesse momento, vai vir um outro depois também. O Moatá e a mudança. Não, com certeza, com certeza. Está escutando, Rabino? Sim, perfeito. Tá. Rabino, tem uma pergunta aqui, que é até um pouco mais provocativa, mas eu sei que com o senhor não existe pergunta provocativa. Deve ser da Marisa. Não é. Mas dizendo que muitos Haredim não cumpriram as determinações, tanto em Williamsburg, no Brooklyn, ou em Israel, de um modo geral. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco como... Porque aqui no Brasil, as sinagogas, e a sua foi uma das primeiras a acatar uma decisão de bom senso de fechar. Como o senhor avalia esses grupos em Bnei Brak, nos Estados Unidos, que resolveram peitar essa questão? Eu acho que existe um pouco exageração em isso. Eu concordo que houve isso. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu vi umas fotos do Central Park que não dava para... O tempo em Nova York estava fantástico hoje e o Central Park estava lotadíssimo. Eu vi fotos disso. Então, eu fiquei indignado quando vi essa foto. Eu acho que o prefeito de Nova York fez uma provocação antissemita. Talvez não foi tão intencional, mas foi mesmo porque não somente únicos grupos. Eu concordo. Tem dentro, só para você ter uma ideia, em Nova York, você falou, Haredim, que existe no Brooklyn, tem 1,25 milhões de judeus. Então, se você vir 200, 300 ou 1.000, nós estamos falando de 1,25 milhões de judeus no bairro do Brooklyn, em Nova York. Então, a maioria. Mas você tinha que ver as fotos de quanto dessas pessoas que pegaram. Semana passada tinha uma campanha de plasma.
milhares de pessoas de barba, homens, mulheres de peruca, doando plasma para as pessoas que podem ajudar e salvar a vida de outras pessoas que são contaminadas com a coisa. Então, isso a mídia não mostra. Que gosta de um pouco, sabe, que a gente usa a palavra fake news um pouco. Mas, de verdade, tem muitos que não, como eles se destacam com barba, pela, Streimel, etc. E agora outra coisa, a comunidade mais religiosa, ela tem um hábito de convivência muito próximo. Então tem casamento, não é só sábado à noite, tem casamento domingo. Eles têm casamento de domingo à quinta, bar mitzvah, noivado, reza de manhã, de tarde, bris. Então é uma convivência muito forte junto. Então lá fui pego muito mais forte, como outras comunidades em geral, porque não tem essa convivência tão juntos. Então, realmente, lá foi realmente muito grande. Obviamente, existem pessoas que não obedecem em todos os... Olha, eu moro aqui em Itaim, eu vejo na rua pessoas andando, fazendo Cooper, sem máscara, pessoas educadas, do bom nível. Também existem todos os tipos de pessoas. Agora, como ela destaca fisicamente, acabou acontecendo. Mas em número é muito pequeno. Mas não foi uma pergunta provocativa, é uma pergunta muito boa, porque eu também questionei isso. Tá ótimo, ótimo. E tem um pessoal de Los Angeles assistindo, de Lisboa nos assistindo. Eu queria mandar um beijo para a Lízia Koifman, que também está nos assistindo. E, Rabino, eu tenho uma pergunta aqui. Nesse momento onde as pessoas não podem se reunir, como consolar uma família que perdeu um ente querido para essa guerra, que é a pandemia? Como vocês estão fazendo a questão do Kadisho, dessa warm, né, de dar esse carinho à pessoa que perdeu sua família, alguém da família? Muito boa pergunta. Eu acho que aqui em São Paulo, felizmente, nós tivemos muito pouco casos de morte dentro da nossa comunidade. Desde que começou, eu pessoalmente participei em 4 enterros. Chegamos a 20, tá, Rabino? Como? Chegamos a 20. O quê? 20 pessoas da comunidade faleceram com coronavírus. Sim, mas, por exemplo, a minha filha, que mora em Nova York, no bairrozinho dela chamado Crown Heights, onde mora 25 mil judeus, talvez o mesmo tamanho que Genópolis, morreu quase 100 pessoas. Uhum. Estou falando do bem menos que metade da comunidade aqui. Então, realmente, lá era diferente que aqui. É muito triste, te falo a verdade. Eu me senti muito mal no enterro. Nos 4 enterros, eu consegui que as pessoas falassem Kaddish, pelo menos no cemitério, o filho. E fizemos também no Shiva, que as pessoas começam o Shiva no cemitério, para pelo menos as pessoas consolar. Por exemplo, amanhã justo vai levantar uma família de Shiva, então a gente vai fazer por Zoom, que vai levantar do Shiva pelo Zoom, que cada membro da família está sentado Shiva em casas diferentes. Realmente é um momento muito, muito, muito difícil. É uma tragédia dupla para uma pessoa que perdeu a coisa. Agora, eu vi em Nova York e estava um desastre. As pessoas não estavam conseguindo, e filhos não conseguiu nem participar, que um morava em outras cidades, tinha que pegar um voo, não conseguiu. É um momento, eu te falo a verdade, eu não tenho uma resposta para isso. Isso, para mim, é o mais difícil. Após, se uma pessoa faleceu nessa época, realmente uma pessoa sente a necessidade de ser confortável. E eu vou te falar, as pessoas com quem faleceu, eu ligava todos os dias para as pessoas, para ver como eles estão, etc. Mas a tristeza em dobro. E aí vamos ver que na hora que melhora, a gente faz uma tseva, fazer uma cerimônia. A única coisa que eu falei para as pessoas que o desconto do Kaddish não vou dar, que eles vão ter que recomeçar os 11 meses na hora que é permitido.
Boa. Rabino, estão perguntando aqui se o senhor viu a série Unorthodox, Nada Ortodoxa. E qual é a sua opinião sobre isso? Então, deixa eu te falar. Eu não sou de Netflix. São duas coisas que eu assisti no Netflix. O Shtisel. E essa aqui agora, alguém me falou para assistir, a gente está em casa, aí eu acabei pegando um gancho do Netflix de alguém que me deu para poder entrar e eu assisti. Eu achei, o que eu vou te falar, achar que é possível? É possível. Existem comunidades muito fechadas e realmente existe, é uma possibilidade. Sim. O que eu acho? Eu acho está mudando isso. Mudou muito dos anos para cá, está mudando. Por exemplo, quando eu cresci dentro da comunidade religiosa, não havia separação, divórcio. Hoje tem. Quer dizer, ela existe uma forma que as pessoas estão caindo na realidade e não dá para se fechar de uma forma deste jeito. Mas existe, tem um outro filme parecido como esse, eu esqueci o nome. Menashe. Sobre como chama? De Londres. Menashe. Não uma série. É um filme de uma filha de um rabino em Londres, que ela era religiosa, mas ela saiu fora e ela é famosa. Eu esqueci o nome do filme, só talvez, se alguém sabe que eu estou falando, pode colocar lá embaixo o nome do filme. São acontecimentos que eu realmente acho que é verdadeiros. A Valéria Glansman pergunta, Rabino, qual o aprendizado que o senhor acredita que levaremos de toda essa situação? Muito bom. Eu estou ainda, vou te falar, Valéria, todos os dias estou meditando sobre isso, porque eu sempre acredito que quando existiu o grande mestre racídico, mais famoso, chamado Baal Shem Tov, e ele disse, tudo que aparece na nossa vida, nós temos que aprender algo sobre isso. Se aconteceu perante você, ou você escutou uma coisa, lembra, não era à toa. Você tem que aprender alguma coisa sobre isso. E eu estou querendo entender, mas eu vou te falar uma coisa que eu acho. Nunca tivemos uma geração como essa geração que era tão conectado um com o outro. E, de repente, essa conexão não tem mais. Que a gente percebeu que ser conectado através de internet e através de mídia é uma forma, mas, do outro lado, as famílias estão mais reunidas hoje que nunca. Então, a gente aprende, existem duas coisas que as pessoas têm que aprender, que eu aprendi. Existe amor e existe respeito. As pessoas conectando um com o outro no Facebook, no Instagram, você está transmitindo amor. Mas quem falou que você está transmitindo respeito? Eu estou aprendendo como a gente tem que aprender, nós estamos aprendendo dentro de casa a se respeitar. Então, o verdadeiro amor não é aquele amor. O amor vem com respeito. Essa é a primeira aprendizagem. Número 2, um lado nós estamos tão conectados e do outro lado essa geração foi tão afastados, segregados um com o outro fisicamente. A segunda lição que eu aprendi é a ideia de globalização. Acho que foi o maior fracasso que a gente viu nessa história. Que talvez isso a gente está aprendendo. De repente que nós estamos falando que o mundo é único só, e existe uma globalização que todo mundo é integrado, sociedades todos juntos, e a gente viu que cada país fechou suas fronteiras, cada país se preocupou somente com eles, e se você ver eles
criaram uma União Europeia para ser parecida como os Estados Unidos, um grande país de 450 milhões de pessoas na Europa. E o que aconteceu? São culturas diferentes, são países diferentes, acharam que é uma coisa só. E agora a gente vê, a Itália estava sofrendo e ninguém olhou para a Itália. Que o presidente da União Europeia, várias vezes nos últimos 3 semanas, saiu publicamente pedindo desculpas que a gente não estava lá para a Itália. Quer dizer, a Alemanha se preocupou com a Alemanha, França, Inglaterra. Eu vou dar 2 exemplos. Alguém me contou uma história que tinha um amigo dele em Los Angeles, que é dono de vários hospitais, e ele tinha encomendado aqui no Brasil, tinha 2 containers de máscaras. Ele já tinha encomendado isso meses atrás para os hospitais dele. Estava no porto e foi confiscado pelo governo, porque o Brasil precisava. Ao mesmo tempo, se vi notícia que o Brasil tinha umas ventiladoras vindo dos Estados Unidos para cá e foi parado em Miami no porto e os Estados Unidos não deixaram sair. Quer dizer, de repente agora, é cada um. O que é o verdadeiro globalização? Nós vamos descobrir agora. Isso é uma segunda coisa. Mas, Valéria, pode pegar meu telefone e a gente pode conversar. Com o tempo a gente vai descobrindo, tem muito mais que nós vamos ver. Mas, do outro lado, é um problema único no mundo inteiro junto. E todo mundo está dentro. Não é que um país tem e o outro país não tem. Todo mundo junto. Então, realmente, as pessoas estão buscando juntos uma solução para realmente um grande problema. Rabino, metade do público diz que o filme chama Desobediência e o outro Isso. fala que é One of Us. Não. Desobediência. Desobediência. É. A Juliana pergunta se o judaísmo vê alguma semelhança do que estamos passando com o que aconteceu com os alunos de Rabi Akiva. Pode ser interessante. O que aconteceu com o Rabi Akiva? O Rabi Akiva, ele tinha o maior yeshiva, a maior academia de rabinos da história. Ele tinha mais de 24 mil alunos. E eles morreram quase todos. Só sobrou 5. Depois de uma epidemia que aconteceu. E perguntaram por que aconteceu uma tragédia desse nível. O mais importante yeshiva, o Rabi Akiva. Aí os sábios respondem porque eles não respeitaram um ao outro. Aí vem uma pergunta: qual foi o maior lema do Rabi Akiva? O Rabi Akiva fala que existe uma frase bíblica que está escrita Ve'ahavta l'reacha kamocha, que você tem que amar o próximo como você se ama mesmo. Então, e ele acrescenta Ze klal gadol b'Torah. Essa é uma regra geral na Torá. Então, se é seu mestre, esse era o lema do mestre, e como eles não estavam se comportando um com o outro, e realmente teve a resposta é que cada um queria mostrar que sua opinião é mais válida do que o outro, de uma forma que trouxeram, foi uma coisa exagerada. Mas daqui a gente aprende dessa história que nós temos que respeitar o outro. Agora, não sei se é uma semelhança que estava acontecendo no mundo, que um não respeitando o outro, pode ser. Rabino, daqui a pouco nós vamos estar com o tempo correndo, eu vou pedir para a gente tentar fazer algumas perguntas com respostas mais rápidas, eu sei que é difícil. A Daniele Glasser pergunta, ela quer começar a rezar. Qual é a sua sugestão? Salmos? Eu acho muito bom. Só deixa eu te falar, estudar Torá, nós estamos que nem um aluno perante o professor. Rezar é um filho perante o pai. A forma que a gente consegue realmente conectar com a rezar. Eu acho que tem que pegar um pouco do Sidur, tem umas rezas interessantes, como Shema, Salmos 20, Salmos 23, a idade da pessoa, que pelo número, quantos anos a pessoa tem. Mas eu acho o livro da oração
é muito interessante para escolher algumas rezas para rezar, mas não dá agora para explicar tudo. Rabino, tem uma pergunta, enfim, polêmica, e fala um pouco de abuso sexual infantil. Como o judaísmo encara, como tem que ser a reação em relação a esse tema? É uma resposta mais longa. Por acaso, a gente estava conversando com Luiz Quigno sobre isso. Eu acho que, eu vou contar a você pessoalmente, que nem eu mencionei antes, eu tenho uma filha que mora em Nova York, meu neto tem 10 anos, uns 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, eu estava em Nova York, aí eu peguei meu neto no colo, ele falou, Zeidi, eu não posso sentar no teu colo. Aí minha filha ouviu a conversa e falou, não, no colo do Zeidi você pode sentar. Aí eu perguntei para minha filha, o que é isso? Ela falou, não, primeiro dia da escola, eles pegam um psicólogo de crianças e vai em classe e avisa as crianças. Se alguém na escola chega tal, não pode sentar no colo, não pode sentar, tem que reportar, porque criança tem medo, etc. É um negócio muito sério, acho que não foi bem abordado ainda aqui no Brasil. Tem que ser, é uma obrigação e não tem desculpa nenhuma. Uma pessoa, se ele é doente, ele tem que se afastar de crianças, tem que se fazer tratamento e ele não pode trabalhar em colônia de férias, em escola, etc., porque são pessoas doentes e pessoas que têm que ser longe de qualquer pessoa. Não tem desculpa e não tem que ter pena se a pessoa é pai de família, o que for ele, a posição social dele, essa pessoa tem que ser afastado. É um perigo que a gente tem que pensar mais nas crianças, que isso pode ter um efeito duradouro para o resto da vida. Eu recebi uma pergunta aqui que não tem a ver, eu só responder rápido. Perguntaram se as bandeiras de Israel hoje nas manifestações pró-Bolsonaro, o que significam. Nós vivemos numa democracia e cada um segura a bandeira que quiser segurar. Não é um ato da comunidade judaica, não é a comunidade judaica que organizou isso, absolutamente. Nós somos apartidários e cada um segura a bandeira que quiser segurar. E a bandeira de Israel e dos Estados Unidos estava lá hoje. O Jacques Griffel pergunta, Rabino, como separar o Estado e a religião em Israel? Se há muita conexão, onde lá a religião vira política também. Eu concordo com ele, eu acho que deveria separar. Eu acho que acaba sendo, quando a religião é misturada com o Estado, do jeito que está um Estado democrático, e existe dentro de qualquer governo ou qualquer sistema político, existe corrupção também, e nós sabemos disso, tanto aqui como em Israel também. E o momento que tem religião misturado, e acaba entrando corrupção dentro da religião também. Então, eu pessoalmente acho que tem que ser separado completamente. Mandar um abraço ao Gabi Milevski, o diretor superintendente, o CEO da Hebraica, que também está aqui conosco, o Silvio Chan, o Rony Weinzoff, também mandando um abraço ao Rabino Yossi Schildkraut. Rabino, nós estamos encaminhando para o final. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão paradas aqui, as pessoas que estão fechadas em casa, estão angustiadas nesse momento, querem voltar a trabalhar, estão com medo das notícias, com medo de alguém adoecer. Então, eu queria que o senhor desse uma mensagem, um ânimo positivo para esse começo de semana. Então, eu gostaria, primeira coisa, para as pessoas entenderem que existe uma frase em Yiddish que é muito importante. Isso é uma coisa antiga judaica. Eu vou falar em Yiddish, depois eu vou traduzir. Trach gut ve sein gut. Primeiro, nós temos que pensar positivo, vai ser positivo. Então, a gente não pode pensar no negativo. Número 2, nós temos que buscar a alegria na vida. Porque quando a gente sai, a depressão e fica para baixo não é conosco. E nós temos que, quando uma pessoa tem fé de verdade, nós podemos servir Deus e nós estamos aqui no mundo para servir Deus. Então, qualquer circunstância, se você é um homem olhando que isso que Deus quer, então vamos fazer o melhor possível. O judeu sempre foi assim.
nós vamos acostumar de qualquer circunstância. Número 2, obviamente isso não é para sempre. Então, o que é que nós temos que olhar? Nós temos que sair daqui fortalecido. São pessoas que a gente vai começar a respeitar as outras pessoas. Eu vou dar risada, que eu estava falando outro dia para alguém, que eu sempre falo, as pessoas falam, Rabino, você não vai me dar mão. Chega a mulher na sinagoga, quer dar um beijo, eu não dou beijo. Agora todo mundo está ficando religiosos. Ninguém está dando beijo a ninguém está tocando ninguém, braço a ninguém, etc. Então, realmente, nós vamos começar a respeitar as pessoas, o que a pessoa é, e não a parte só física. Vamos olhar um pouco mais para dentro. Temos máscaras na cabeça agora, a face. Nós não vamos olhar somente a beleza externa. Nós vamos começar a entender quem são as pessoas, quem respeita, quem não respeita, etc. Então, eu acho que nós vamos sair daqui muito melhor e mais fortalecido e vamos estar caminhando para uma coisa nova no mundo. Realmente, talvez Deus que estava mostrando para nós que do jeito como o mundo estava andando, talvez não estava tão bom assim. Talvez a gente vamos melhorar com toda essa história para ser pessoas melhores, ajudar as outras pessoas, sabe? Todo mundo no elevador tem pendurado lá, se alguém precisa um favor, se alguém para pessoas idosas para sair, para fazer compras, etc. Então, na verdade, nós estamos sendo um pouco mais humanos. Tomara que dura. A gente leva isso para dentro de nós, vai durar. Eu quero terminar com todo mundo uma boa semana. Vai ser essa semana melhor que todas as semanas, mas espera mais. Uma coisa eu vou te dizer. Nós estamos entrando numa era nova no mundo. E talvez essa é a era de Mashiach. Se Deus quiser. Eu queria terminar com a frase do nosso presidente Daniel Bialski. Querido Rabino Yossi, quando tudo passar, quero lhe agradecer pessoalmente e te chamar para um lechaim. Obrigado por me e nos inspirar. Parabéns pelos filhos e por representar o nosso povo. Eu acho que é o agradecimento de todo mundo, Rabino, a você, a seus filhos, a sua sinagoga, que vem fazendo um trabalho espetacular, ainda mais nesse período onde a gente pode acompanhar um pouco da vida judaica através da família Schildkraut. Parabéns e muito obrigado por estar aqui conosco de novo. Boa noite a todos. Shavua Tov. Shavua Tov. Tchau, tchau.